Eu quero de antemão pedir perdão para os irmãos. Eu acredito que no meio desse tempo que a gente vai passar aqui agora, eu vou ter que tossir de vez em quando. Então já estou pedindo perdão aí pelas pausas. De vez em quando tomar uma aguinha aqui. Estamos no finalzinho de um resfriado, e graças a Deus. Terminando esse ciclo aí. Bastante gente doente nesses dias, oramos pelos enfermos. Espero que você esteja cuidando da sua saúde. Quando sair daqui, use o álcool em gel que está ali, né, no finalzinho ali. Um ambiente com mais gente assim é mais propício a gente estar vulnerável. Mas graças a Deus estamos aqui. Que bom que você veio. Que bom que você pôde investir nesse tempo hoje aqui na casa de Deus. Louvando, adorando a Deus, nós temos motivos para isso, mas também buscando a sua orientação. E eu quero compartilhar com você hoje Hebreus capítulo 11. Estamos aí nessa jornada pelo livro de Hebreus e nós chegamos então ao capítulo 11. Quero compartilhar com você essa noite apenas os 3 primeiros versículos. Em outros encontros a gente segue adiante com o texto. Hoje só os 3 primeiros versículos. Só adiantar para você que o capítulo 11 de Hebreus é o capítulo mais conhecido desse livro da Bíblia. Capítulo mais lido, mais conhecido. E nós vamos relembrar a introdução de Hebreus 11, de 1 a 3. Acompanhe comigo. Diz assim a palavra de Deus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Até aqui. Amém. Fica claro aqui nesses 3 versículos que o tema da nossa mensagem de hoje é a fé. E eu queria conversar com vocês sobre uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé autêntica. Por que é necessário a gente falar sobre uma fé verdadeira, genuína, autêntica? Porque o contrário também é verdade. Existe fé falsa, rasa, vazia. E eu noto que muitas pessoas cultivam uma fé assim. Por isso nós precisamos descobrir qual que é a fé verdadeira então. Qual que é a fé genuína? Que fé eu preciso cultivar na minha vida? Quero compartilhar isso com você. Esse texto é muito propício. Hebreus 11 vai nos trazer uma retrospectiva histórica dos heróis da fé. Nós não começamos a ler ainda, mas nos próximos versículos começa então a citar alguns personagens. Cita Noé, cita Abel, cita Abraão, Moisés, e vem outros heróis da fé que são citados aqui. E a intenção de quem escreveu o texto de Hebreus é inspirar no coração dos seus ouvintes ou dos seus leitores essa vontade de desenvolver uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé autêntica. Esse é o texto que é chamado dos heróis da fé. Aí você pode fazer uma pergunta assim, pastor, mas por que herói? Por que são considerados heróis da fé? Não tiveram problemas? Pelo contrário. Todos os personagens citados aqui enfrentaram muitos problemas, perseguições, lutas internas, externas. Enfrentaram problemas. Então não são heróis que não tiveram problemas. Ah, mas são heróis, então não erraram, não cometeram nenhum erro. Pelo contrário. São homens e mulheres que cometeram erros, erraram, pecaram. Por exemplo, Davi adulterou e colheu uma dura consequência por causa do seu adultério. Quem lembra do texto de Davi, quando Davi jejuou pela vida de Absalão, o filho
que foi fruto desse relacionamento indevido, Davi ajoelhou, jejuou, pediu para Deus e o menino morreu. Há sofrimento na vida dos heróis da fé. Então não são considerados heróis porque não erraram. Eles erraram, cometeram erros. Ah, então eles tinham superpoderes. Não tinham. Não são heróis porque fizeram por conta própria algo extraordinário. Pelas próprias forças, pelas suas mãos. Não. Eram humanos como nós, sujeitos às mesmas limitações que nós. Mas por que então heróis da fé? São considerados heróis, meus irmãos, porque eles não desistiram. Porque perseveraram até o fim. Eles não desistiram. Por isso são considerados heróis. Se a gente lembrar o capítulo anterior que nós vimos no último encontro, ele vai dizer que nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a conservação da alma, ou seja, perseverança na fé. Assim procederam os chamados heróis da fé. E eu queria compartilhar com você essa noite 3 perspectivas da fé desses heróis que esses 3 versículos nos trazem, para que eu e você, a gente possa também desenvolver uma fé genuína, autêntica, profunda, significativa, relevante com o nosso Deus. Vamos começar de trás para frente. Versículo 3. Quero compartilhar com você o que nós aprendemos ali no versículo 3. Abre lá comigo, se você fechou a Bíblia, abre de novo. Versículo 3 diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Primeira perspectiva da fé. O universo foi formado pela palavra de Deus, ou seja, Hebreus está declarando que Deus tem poder para criar do nada. Deus é poderoso a tal ponto que Ele fala e as coisas vêm à existência. Nós relembramos isso no discipulado hoje, o Cássio até destacou essa particularidade de Deus, que Ele é tão poderoso que Ele fala e as coisas vêm à existência. Ele fala e acontece. Deus, o Criador de todas as coisas, Ele é poderoso, criou tudo. Essa é uma perspectiva importante da fé. Mas eu queria convidar você a pensar um pouquinho além. Porque você pode dizer assim, pastor, eu creio que Deus é poderoso e criou todas as coisas. E eu digo para você que o diabo também crê. Você sabia disso? O diabo sabe que Deus é poderoso e criou todas as coisas. Mas então, qual que é a perspectiva dos heróis da fé diante disso, de um Deus poderoso que tem poder para criar do nada com a sua palavra? A questão, meus irmãos, é o seguinte: essas pessoas fizeram desse Deus o seu Deus. Estão acompanhando comigo? Então não é só eu dizer, eu creio que Deus cria do nada, que Deus é poderoso. Um passo significativo, relevante para uma fé autêntica, legítima, uma fé verdadeira, é eu fazer desse Deus todo-poderoso o Deus da minha vida. Isso fez de homens e mulheres heróis da fé. Eles não só souberam que Deus tinha poder, fizeram desse Deus o seu Deus. Entregaram as suas vidas nas mãos desse Deus, de tal forma a depender desse Deus, que tem poder, que tudo pode. Você já fez isso? Você já deu esse passo importante na tua vida, de não só declarar, não, eu creio que Deus criou todas as coisas, eu creio no poder de Deus, de chamar as coisas à existência, mas você já deu esse passo de fazer desse Deus o seu Deus. O Deus da tua vida, Senhor da tua vida.
estou perguntando isso porque isso é importante. Esse é um nível de fé que nós precisamos buscar, meus irmãos. Declarar que Deus existe e que Deus tem poder é pouco. Eu noto que hoje algumas pessoas desenvolvem um nível de fé interesseira. Já viram a fé interesseira? Tem um nível de fé interesseira. Que é quando a pessoa busca a Deus por algum interesse. E quando ela consegue o que ela queria, ela vai embora. Lembra do exemplo dos 10 leprosos? 10 foram curados. Quantos voltaram para adorar e agradecer? 1. 9 foram embora. Jesus pergunta, cadê os 9? Só 1 voltou para adorar e agradecer. Qual que é a diferença de 1 para 9? Fez de Jesus o seu Deus, o seu Senhor. É muito importante, meus irmãos, que a gente não desenvolva uma fé interesseira, porque senão a gente vai usar Deus como um trampolim. A gente vai buscar Deus com algum interesse. Quando a gente conseguir esse interesse, a gente vai embora. Nós temos que buscar Deus de tal forma que Ele seja o objeto da nossa busca, para que a gente não desenvolva uma fé interesseira. Esse não é um nível de fé interessante. Existe também a fé da barganha, a fé da troca. Senhor, eu dou, mas eu quero de volta. Eu dou isso, mas eu quero aquilo. Também não é um nível de fé interessante. Existe também a fé da moda, aonde a maioria está indo, nós estamos indo também. Né? Hoje a moda é pintar a igreja de preto, encher de luz, fazer brilhar, contratar músico profissional, e é lá que nós vamos. Ou tem a fé da moda também. Tem gente que vai atrás da moda. Nada contra pintar a igreja de uma cor mais escurinha. Né? Eu estou querendo mexer aqui nesse paredão aqui, deixar ele um pouquinho mais agradável. Já faz um tempo. Ainda não consegui, mas nós vamos chegar lá. Né? Quem sabe escurecer um pouquinho para melhorar aí. As pessoas já falaram para mim, pastor, eu olho para você, me arde o olho, esse paredão branco aí. Né? Mas pode ficar tranquilo, nós não vamos pintar a igreja inteira de preto não, tá? Mas a questão, meus irmãos, é que tem gente que cultiva a fé da moda. Né? Surge a igreja da moda, vai lá. Surge outra igreja da moda, vai lá. Surge um pregador da moda, eu estou seguindo ele. Surge outro pregador, estou seguindo também. Tem a fé da moda, que ela acaba que mostra para nós um nível de superficialidade. Existe também a fé de fim de semana. Aquela fé de fim de semana, que a gente vai só para cumprir um ritual religioso. E, ai, se eu não for, não cumprir minha obrigação religiosa. Essa fé também não é interessante. Essa fé que a gente depende de ritos, se sente obrigado a estar lá, se não for, está devendo para Deus. Também não é uma fé interessante. Quando a pessoa vai, bate no peito e fala, cumpri minha obrigação. Né? Não é por aí. Mas tem também a fé da tradição. Ah, não, eu confesso a fé desse jeito, porque meu pai fazia, minha avó fazia, bisavó fazia, me ensinou, é assim que eu vou também. E fica até com medo, né? Às vezes de desagradar a tradição, né? Às vezes de ir para uma outra igreja para não ofender alguém. Tem a fé da tradição também. Cria-se um tradicionalismo e parece que a fé gira em torno daquilo. A gente só declara porque o pai um dia declarou, o avô um dia declarou também. Talvez nem praticante não seja. Mas é a fé da tradição. Não é uma fé interessante. O que nós precisamos, meus irmãos? Fazer do Deus Criador o nosso Deus. Essa é a fé verdadeira. Essa é a fé legítima. Essa é a fé que não usa Deus como um trampolim para interesse, mas o nosso interesse é o próprio Deus. Essa fé que nós temos que desenvolver, na qual nós dependemos dele, não ele de nós. Então a gente não tem que fazer troca, barganha, não temos que disputar força com Deus. É essa fé que nos interessa. É essa fé que Hebreus 11 inspira a gente a cultivar.
fazer do Deus que tudo pode, o Deus da nossa vida. Eu tenho notado que muitas pessoas dizem assim: olha, chama Jesus para fazer parte da tua vida. Eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Essa é uma perspectiva errada da palavra de Deus. Deus é o anfitrião, meus irmãos. É Ele que nos convida para uma vida nova. Não somos nós que convidamos Jesus para fazer parte da nossa vida. É Ele que nos convida para nos entregarmos e fazermos dele o nosso Deus. Se você não fez isso, faça. Cultive essa fé, que é verdadeira, legítima, íntegra. Fé que se entrega, fé que depende, fé que confia. Isso fez de homens e mulheres do passado heróis da fé. Segundo aspecto está no versículo 2, olha aí comigo. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E aqui, meus irmãos, bom testemunho não tem a ver com o que as pessoas disseram sobre eles. Não. Tem a ver com o que eles viram e testemunharam. Notaram a diferença? Estão acompanhando? Estão comigo? Amém? É isso. O que eles viram e testemunharam. Já que eles fizeram de Deus o seu Deus, eles tiveram experiências novas, grandes, sobrenaturais. E algumas nós temos o registro aqui na Bíblia. É muito provável que muitas outras tenham acontecido. Nós não temos o registro. A pergunta é: o que eles viram? O que esses homens e mulheres viram para se entregarem dessa forma nas mãos do Deus vivo? O que eles viram para testemunhar com tanta vivacidade, com tanta força e energia? Hebreus, aqui mesmo, finalzinho do capítulo 11, diz que alguns desses heróis da fé foram cerrados ao meio, foram mortos pela espada, foram perseguidos. O que esses homens e mulheres viram que fizeram eles se entregarem de tal forma ao plano que Deus tinha para a vida deles? Você não fica curioso? Eu fico. Fico pensando, gente, o que eles viram? Mas essa pulga atrás da minha orelha, sabe o que me fez perguntar? Eu quero ver também. Eu quero. Eu quero ver também. Você quer experimentar o sobrenatural sobre a tua vida? Você quer experimentar o sobrenatural sobre a tua casa? Pois esses homens e mulheres experimentaram. Viram o mar se abrir? Viram uma sarça queimando e não se consumindo? Viram a libertação de um povo escravizado pelo maior império do mundo? E Deus fez aquele povo livre de maneira sobrenatural, grandiosa. Teve que enviar 10 pragas, mas se fez presente ali. Esse povo viu o maná chegar no deserto, onde nada cresce, nenhum alimento brota. Esse povo viu o maná. Esse povo viu uma nuvem caminhando sobre eles durante o dia. E uma chama que os esquentava durante a noite. Esse povo viu. Viu 3 homens sendo jogados na fornalha. De repente tinha 4 lá dentro. Você não tem vontade de ver isso, meus irmãos? Eu fiquei pensando, falei, poxa vida, eu tenho vontade. Eu quero. Mas por um lado, a gente vive numa geração hoje, meus irmãos, que quer muito ver o sobrenatural de Deus, mas não faz por onde. Não busca, não se entrega. Não consegue ter 30 minutos de oração e leitura da Bíblia por dia. Quando nós vamos ver o sobrenatural de Deus nessa geração? Uma geração que tem preguiça de ler a Bíblia. A gente não chega lá.
nós não vamos ver. Se nós não nos entregarmos como eles se entregaram. Se nós não buscarmos como eles buscaram. Se a nossa intensidade não for maior. Se a nossa busca por Deus não for tão somente por Deus. Nós não vamos ver. Mas nós queremos. Então a gente tem que fazer por onde? A gente tem que fazer por onde? Eu noto que as pessoas hoje buscam muito a Deus quando tem medo. Já notaram? As pessoas têm medo, joelho no chão, vão para o quarto da oração. Doença leva as pessoas também para o quarto da oração. Não é? Ansiedade, dúvida também leva as pessoas para o quarto da oração. Mas parece que depois que a gente conseguiu o que a gente queria, a gente não volta lá mais. A gente não tem intensidade mais. A gente perde a continuidade, né, Bruno? O Bruno falou sobre a continuidade, que eles conversaram na classe de adolescentes hoje, jovens adolescentes lá, de Oséias, né? Se a gente quer ver grandes coisas, para ter o que falar, para ter o que testemunhar, se a gente quer ver o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, nós precisamos buscar, meus irmãos. E não é pouco, não. E não é pouco. Hoje eu compartilhei com o pessoal do discipulado, a nossa carne não quer orar, meus irmãos. A nossa vontade humana, ela não quer dobrar o joelho no chão. O nosso pecado não quer que a gente volte os olhos para a palavra de Deus. Mas é aqui que está a intimidade, a experiência profunda. Aqui a gente vai encontrar o sobrenatural. Algo maior. Eles viram, meus irmãos. Nós queremos ver? Eles viram grandes coisas. Saulo viu no caminho de Damasco. Ezequiel viu ossos ganhando vida. João, na ilha de Patmos, viu tanta coisa. Escreveu. Eu quero ver. Espero que você queira também. O que você tem visto? Você tem alguma coisa para testemunhar para as pessoas hoje? Para dar um bom testemunho da fé? Para contar? Deus tem feito isso na minha vida, na minha casa, na minha igreja. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Eles viram, meus irmãos. Fé é testemunhar o que Deus está fazendo na nossa vida. Se nós não temos o que contar, então nós precisamos reavaliar a nossa fé. Se nós não temos o que declarar, se nós não temos grandes coisas para compartilhar com outros, então nós precisamos reavaliar a nossa fé. Última coisa que eu queria compartilhar com você está no versículo 1. Então, a primeira coisa, o universo foi formado pela palavra de Deus e os heróis da fé fizeram desse Deus o seu Deus. Confiaram, se entregaram. Qual foi o resultado? Eles viram grandes coisas e testemunharam, contaram, passaram para frente, registraram. Nós temos acesso a algumas dessas maravilhas que Deus fez. Espero que você queira também ver, testemunhar. Mas em último lugar, diz o versículo 1 que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não... Então peraí. Testemunharam do que viram, mas também confiaram no que não viram. Esse é o terceiro aspecto da fé. Confiar naquilo que nós não vemos. Difícil, né? Num mundo tão racional, num mundo tão ligado ao visual, não é? A gente é ligado ao visual, né? Se deixar, a gente fica ali, ó, o dia inteiro, né? Vendo. E a gente não questiona, a gente acredita. Né? De vez em quando eu converso com as meninas e falo, mas não é possível que vocês estão acreditando nisso que a internet está falando? A gente tem que ficar questionando, né? Para falar, não é tudo verdade. Por quê? Porque a internet sabe, meus irmãos, que nós confiamos naquilo que vemos, temos mais facilidade
Os heróis da fé viram grandes coisas que Deus fez na vida deles, através da vida deles, na vida de outros, testemunharam isso. Mas eles confiaram também no que eles não viram. Confiaram em promessas. Confiaram no plano de Deus acima da sua vontade. Pensa em Deus chegando para Abrão, falando assim: filho, sai da tua terra, da tua parentela, faz a malinha, junta a esposa, filhinho, né, cabrito, papagaio, você vai embora para um lugar que eu vou te mostrar. Nem falou para onde quer para ir. Abraão fez a mala e foi. O que é isso, meus irmãos? É fé naquilo que nós não vemos. Não vemos. Isaías escreve lá no capítulo 9 que um menino se vos deu. Que promessa que é essa? A vinda de Jesus. Meus irmãos, os profetas falaram com uma boca tão cheia da vinda de Jesus, mas eles não viram. Falaram de um dia de paz, de salvação, mas eles não viram. A fé também tem esse aspecto, meus irmãos, daquilo que nós não vemos, mas nós cremos, esperamos, aguardamos, testemunhamos, contamos para as outras pessoas. Pode ser que alguém fale: não, mas você crê nisso mesmo? Que um dia você vai ressuscitar? Eu creio. Porque quem fez essa promessa é fiel. Porque quem fez essa promessa tem todo o poder. Criou do nada. Ele é o meu Deus. A minha vida está nas mãos dele. Eu creio naquilo que eu não vejo. Eu creio na salvação. Eu creio no perdão dos pecados. Nós não vemos o perdão dos pecados. É algo interno que acontece na vida de cada um. Nós cremos. Cremos no agir do Espírito Santo sobre a vida de cada um também. Cremos na igreja de Jesus como instrumento para levar o evangelho pelo mundo. Nós cremos. Muita coisa não vemos, mas cremos. Nós cremos na vida eterna. Nós cremos no céu. Não vemos, mas cremos. Esse é um outro aspecto da fé, meus irmãos. Crer naquilo que não vemos. Aguardar com esperança, com alegria e convicção aquilo que nos foi prometido. Esses homens e mulheres aguardaram com tanta fé promessas de Deus que não se concretizaram no seu tempo, na sua geração, talvez séculos depois, mas viveram aguardando e crendo naquele que fez a promessa. Você crê em anjos? Eu creio. A Bíblia fala de anjos que estão a serviço de Deus, não ao nosso serviço, né, para a gente mandar eles fazer alguma coisa, mas estão a serviço de Deus, e vez ou outra nos protegem, vez ou outra agem, interferem na história também. Nós cremos, não vemos. Cremos no Espírito Santo agindo na nossa vida, falando às vezes aquilo que a gente não quer ouvir. Nós cremos. Cremos na segunda vinda de Cristo, na ressurreição dos mortos, que um dia todos serão julgados. Nós cremos. A fé conta isso e nos chama a aguardar e crer, confiar, porque aquele que fez a promessa é fiel. Cremos em um dia, meus irmãos, que não haverá mais lágrima, nem dor, nem morte, nem lutas, nem tristeza. Nós cremos. Você crê? Creia que Deus tem mais para você. Entregue a sua vida nas mãos desse Deus. Ele é fiel. Ele é poderoso. Fé, meus irmãos, é crer
e testemunhar o que não se vê. Mas Deus está fazendo, ou ainda vai fazer. Nós cremos. Deus está trabalhando. Deus age. Fé também é testemunhar aquilo que nós não vemos. É confiar naquilo que Deus pode. Nós não podemos. Confiar naquilo que Deus sabe, nós não sabemos. Outro dia eu estava lendo sobre essa perspectiva da eternidade, que para nós ela é tão distante, ela é tão longe da nossa limitação, né, a gente pensar nisso, mas eu estava lendo um autor e ele estava vivendo os seus últimos dias com câncer. E ele falou algo que me chamou muita atenção. Ele falou assim, primeiro ele falou assim para a família dele, olha, não há benefício nenhum para vocês em eu permanecer aqui. Né, meus dias estão terminando, eu estava consciente da sua partida. E ele disse assim, Timothy Keller é o autor que escreveu isso. E ele disse assim, a minha certeza é que o meu Deus já está lá, me esperando. Nós não chegamos lá ainda. Mas Deus, que é eterno e não se limita a esse tempo, essa realidade, já está lá, nos esperando. Você crê nisso? Creia. Creia. O convite hoje é para nós desenvolvermos, meus irmãos, uma fé verdadeira, legítima, que fuja da futilidade, da fé interesseira, da fé da barganha, da fé da tradição, mas que a gente chegue nesse nível de fazer de Deus o nosso Deus, de aceitar esse convite que é dele, não nosso, para que ele venha sacudir a nossa história, mudar a nossa caminhada, transformar o nosso coração, nossa vida, pensamento, valor, tudo. E aí ele vai tomar um lugar tal na nossa vida, que a nossa vida vai depender totalmente dele. A gente vai concluir, sem ele eu não vivo. Por isso foram considerados heróis da fé, meus irmãos, esses homens e mulheres. Porque eles viveram de tal forma que sem Deus eles perdiam o sentido da vida, perdiam a motivação, perseveraram até o fim. Mesmo sofrendo lutas, perseguições, mortes terríveis, mas perseveraram até o fim. E fizeram desse Deus o seu Deus. E viram grandes coisas. Testemunharam o que viram. Souberam de grandes coisas que não viram, mas testemunharam também. Então o convite é este, a gente se entregar nas mãos desse Deus. Fazer dele nosso Deus. Para que a gente veja grandes coisas. Para que a gente cultive no dia a dia essa sede que esses homens e mulheres tiveram de Deus. Sede que faziam eles buscar a Deus constantemente. Mais e mais, porque eles queriam mais de Deus. De tal forma que eles viram grandes coisas. Eles viram o sobrenatural. E testemunharam também daquilo que não viram. Nosso papel hoje. O que você tem visto? Ou você não tem visto nada? Feche teus olhos, quero orar com você. Quero convidar você a fazer uma avaliação muito sincera, íntima no teu coração. Que nível que está a tua fé? Você tem buscado a Deus de maneira sedenta? Você não vê a hora de se encontrar com esse Deus, que é o seu Deus? O que você tem visto Deus fazer na tua vida, através da tua vida, na tua família, na tua casa, para você contar para outras pessoas? A fé verdadeira nos leva a experiências grandiosas, para a gente ter o que contar, termos o que testemunhar. Mas pela fé também cremos naquilo que não vemos, mas aguardamos com convicção, esperamos com certeza.
Busca essa fé em Deus. Entregue a tua vida para Deus. Fala para Deus que você quer desenvolver essa fé. Dependente. Entregue. Fazer dele o seu Deus. Santo e amado Deus, Tu és o Criador de todas as coisas. Tu tens todo o poder. Tu podes tudo, Senhor Deus. Sabemos disso, Pai. Mas nós declaramos, Tu és o nosso Deus. Senhor da nossa vida, Senhor da nossa existência. Longe de Ti nada temos, nada somos. Por isso queremos, Senhor Deus, declarar que o Senhor tome esse lugar, primeiro lugar nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Que nada ocupe o Teu lugar no nosso coração. Cada um de nós aqui hoje faça de Ti o seu Deus. Em quem confia, em quem se entrega, de quem depende. E dirige as nossas vidas, Pai. Leva-nos a grandes experiências. Nós queremos ver mais. Queremos aprofundar a nossa vida contigo, te buscar cada dia mais. Para ver grandes coisas também, testemunharmos, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Por isso, faça grandes coisas, Pai. Haja com poder nas nossas vidas, em nós, através de nós. Cremos nas Tuas promessas, Pai. Cremos naquilo que não podemos ver, mas aguardamos com alegria, porque sabemos que Tu és fiel. E tudo podes, Pai. E entregues nas Tuas mãos, nós caminhamos em direção às Tuas promessas. Sabemos, Senhor Deus, que a Tua promessa é o mesmo que a realidade. Por isso confiamos em Ti, Pai. Se há alguém aqui no nosso meio, com o coração distante do Senhor, que se aproxime de Ti, que se entregue, que faça de Ti o único e verdadeiro Deus da sua vida, em nome de Jesus. Amém.